Karl Marx. Introdução à Contribuição para a Crítica da Economia Política, de 1859. Produção, consumo, distribuição, troca, circulação. 1. Produção. A. O objeto a considerar em primeiro lugar é a produção material. Indivíduos que produzem em sociedade, ou seja, a produção de indivíduos socialmente determinado, eis naturalmente o ponto de partida. O caçador e o pescador individuais e isolados com que começam Smith e Ricardo fazem parte das ficções pobremente imaginadas do século XVIII. São Robinsonadas que, pese embora aos historiadores da civilização, não exprimem de modo nenhum uma simples reação contra um refinamento excessivo e um regresso àquilo que muito erradamente se entende como vida natural. O contrato social de Rousseau, que estabelece ligações e laços entre sujeitos independentes por natureza, tampouco se baseia em tal naturalismo. Este naturalismo não é senão a aparência, e a aparência puramente estética, das grandes e pequenas Robinsonadas. Na realidade, trata-se antes de uma antecipação da sociedade civil, que se preparava desde o século XVI e que no século XVIII marchava a passos de gigante para a maturidade. Nesta sociedade de livre concorrência, cada indivíduo aparece desligado dos laços naturais, etc., que em épocas históricas anteriores faziam dele parte integrante de um conglomerado humano determinado e circunscrito. Este indivíduo do século XVIII é produto, por um lado, da decomposição das formas de sociedade feudais e, por outro, das novas forças produtivas desenvolvidas a partir do século XVI. E aos profetas do século XVIII, sobre cujos ombros se apoiam ainda totalmente Smith e Ricardo, este indivíduo aparece como um ideal cuja existência situavam no passado. Não o veem como um resultado histórico, mas sim como ponto de partida da história, e que, segundo a concepção que tinham da natureza humana, o indivíduo não aparece como produto histórico, mas sim como um dado da natureza, pois, assim, está de acordo com a sua concepção da natureza humana. Até hoje, esta mistificação tem sido própria de todas as épocas novas. Stuart, que se opôs em muitos aspectos ao século XVIII e que, dada a sua condição de aristocrata, se ateve mais ao terreno histórico, evitou esta puerilidade. Quanto mais recuamos na história, mais o indivíduo, e portanto o produtor individual, nos aparece como elemento que depende e faz parte de um todo mais vasto. Faz parte, em primeiro lugar, e de maneira ainda inteiramente natural, da família, e dessa família ampliada que é a tribo. Mais tarde, faz parte das diferentes formas de comunidades provenientes do antagonismo entre as tribos e da fusão destas. Só no século XVIII, na sociedade civil, as diversas formas de conexão social aparecem face ao indivíduo como simples meios para alcançar os seus fins privados, como uma necessidade exterior a ele. Contudo, a época que gera este ponto de vista, esta ideia do indivíduo isolado, é exatamente a época em que as relações sociais, universais, segundo esse ponto de vista, alcançaram o seu mais alto grau de desenvolvimento. O homem é, no sentido mais literal, um zoon politikon, animal político. Não é simplesmente um animal social, é também um animal que só na sociedade se pode individualizar. A produção realizada por um indivíduo isolado, fora do âmbito da sociedade, fato excepcional, mas que pode acontecer, por exemplo, quando o indivíduo civilizado, que potencialmente possui já em si as forças próprias da sociedade, se extravia num lugar deserto, é um absurdo tão grande como a ideia de que a linguagem se pode desenvolver sem a presença de indivíduos que vivam juntos e falem uns com os outros. Não vale a pena determos-nos mais neste ponto. Nem seria sequer de abordar a questão se esta tolice, que tinha sentido e razão de ser para os homens do século XVIII, não tivesse sido novamente introduzida com a maior das seriedades na economia política moderna por Bastiat, Carey,
Proudhon, etc. Claro que, para Proudhon, entre outros, se torna bastante cômodo explicar a origem de uma relação econômica cuja gênese histórica desconhece em termos de filosofia da história. E assim, recorre aos mitos. Essa relação foi uma ideia súbita e acabada que ocorreu a Adão ou Prometeu, os quais em seguida a introduziram, etc. Não há nada mais enfadonho e árido do que os locus comuns em delirio. Por conseguinte, quando falamos de produção, trata-se da produção num determinado nível de desenvolvimento social. Trata-se da produção de indivíduos que vivem em sociedade. Assim, poderia parecer que, para falarmos de produção, seria necessário ou descrever o processo de desenvolvimento histórico nas suas diferentes fases, ou então declarar de início que nos referimos a uma determinada época histórica bem definida, como, por exemplo, a produção burguesa moderna, que é, na realidade, o nosso tema específico. Não obstante, todas as épocas da produção têm certos traços e certas determinações comuns. A produção, em geral, é uma abstração, mas uma abstração que possui um sentido, na medida em que realça os elementos comuns, os fixa e assim nos poupa repetições. Contudo, esses caracteres gerais ou esses elementos comuns, destacados por comparação, articulam-se de maneira muito diversa e desdobram-se em determinações distintas. Alguns desses caracteres pertencem a todas as épocas, outros apenas a algumas. Certas determinações serão comuns às épocas mais recentes e mais antigas. São determinações sem as quais não se poderia conceber nenhuma espécie de produção. Certas leis regem tanto as línguas mais desenvolvidas como outras mais atrasadas. No entanto, o que constitui a sua evolução são precisamente os elementos não gerais e não comuns que possuem. Indispensável fazer ressaltar claramente as características comuns a toda produção em geral. Isto porque, uma vez que são sempre idênticos o sujeito, a humanidade, e o objeto, a natureza, correríamos o risco de esquecer as diferenças essenciais. Neste esquecimento reside, por exemplo, toda a sapiência dos economistas políticos modernos, os quais tentam demonstrar que as relações sociais existentes são harmoniosas e eternas. Um exemplo: não pode haver produção sem um instrumento de produção, nem que seja simplesmente a mão. Não pode haver produção sem haver um trabalho acumulado no passado, mesmo que esse trabalho consista na habilidade que, pelo exercício repetido, se desenvolveu e concentrou na mão do selvagem. O capital também é um instrumento de produção. O capital também é um trabalho passado, objetivado. Logo, o capital seria uma relação natural, universal e eterna. Mas só seria se puséssemos de parte o elemento específico que transforma instrumento de produção e trabalho acumulado em capital. Assim, toda a história das relações de produção aparece, por exemplo, em Carey, como uma falsificação malevolamente organizada pelos governos. Se não existe produção em geral, também não há produção geral. A produção é sempre um ramo particular da produção. Por exemplo, a agricultura, a criação de gado, a manufatura, ou uma totalidade. Porém, a economia política não é a tecnologia. Analisaremos mais tarde a relação entre as determinações gerais da produção num dado estágio social e as formas particulares da produção. Por fim, a produção não é apenas uma produção particular. Constitui sempre um corpo social, um sujeito social que atua num conjunto mais ou menos vasto, mais ou menos rico de ramos de produção. Não é este o lugar mais adequado para estudar a relação entre o resultado da análise científica e o movimento da realidade. Devemos, por conseguinte, estabelecer uma distinção entre a produção em geral, os ramos particulares da produção e a totalidade da produção. Em economia política, tornou-se moda começar por uma introdução geral, intitulada
produção. Conferir, por exemplo, John Stuart Mill em Princípios de Economia Política. Introdução essa em que se trata das condições gerais de toda a produção e inclui, ou deveria incluir, 1. As condições sem as quais não é possível a produção, não passa, contudo, de uma simples enumeração dos momentos essenciais de qualquer produção e, com efeito, limita-se, como veremos, ao enunciado de algumas determinações elementares que, à força de serem repisadas, se convertem em vulgares tautologias. 2. As condições que favorecem em maior ou menor grau a produção, por exemplo, a análise de Adam Smith sobre o estado de progresso ou de estagnação das sociedades, para dar um caráter científico a esta análise da sua obra, que nele tem o valor de conspecto geral. Seria necessário investigar os diversos níveis de produtividade atingidos por cada um dos povos em diferentes períodos do seu desenvolvimento. Essa investigação ultrapassa os limites do nosso estudo, mas incluí-la-emos nas partes referentes à análise da concorrência, da acumulação, etc., na medida em que ela aí se enquadrar. Em termos gerais, a resposta é a seguinte: um povo industrial atinge o seu apogeu produtivo no momento em que atinge o seu apogeu histórico geral. In fact, um povo encontra-se no seu apogeu industrial quando, para ele, o essencial não é o lucro, mas sim a busca do lucro. É essa a superioridade dos americanos sobre os ingleses. A resposta também pode ser a seguinte: certas raças, certas aptidões, certos climas, certas condições naturais, proximidade do mar, fertilidade do solo, etc., são mais favoráveis à produção do que outras. Isto conduz, mais uma vez, a uma tautologia. A riqueza gera-se com tanto mais facilidade quanto maior for o número dos seus elementos subjetivos e objetivos disponíveis. Mas não é apenas isto que os economistas visam nessa parte introdutória geral. Pretendem, prioritariamente, conferir Mill, apresentar a produção, contrariamente à distribuição, etc., como sujeita a leis eternas da natureza, independentes da história, o que é uma boa ocasião para insinuar que as relações burguesas são leis naturais e indestrutíveis da sociedade em abstrato. Esta, a finalidade mais ou menos consciente de toda manobra. Já na distribuição, segundo eles, os homens se podem permitir toda espécie de arbitrariedade, não falando já da separação brutal entre a produção e a distribuição que isto constitui, e põe de parte a sua ligação real. Uma coisa é imediatamente evidente: por mais diferente que seja a distribuição nos diversos estágios da sociedade, é possível fazer ressaltar, tal como no caso da produção, as características comuns, assim como é possível confundir ou dissolver todas as diferenças históricas em leis que se apliquem ao homem em geral. Por exemplo, o escravo, o servo e o trabalhador assalariado recebem todos uma determinada quantidade de alimentos que lhes permite subsistir como escravo, como servo e como trabalhador assalariado. Por seu lado, o conquistador vive dos tributos, o funcionário vive dos impostos, o proprietário do rendimento das terras, o monge das esmolas, o levita do dízimo, e todos estes recebem uma parte da produção social, mas esta parte é determinada por leis diferentes das que se aplicam ao escravo, etc. Os dois pontos que todos os economistas incluem nesta rúbrica são: 1. A propriedade, 2. A proteção da propriedade pela justiça, pela polícia, etc. A isso responderemos em duas palavras. Primeiro, a produção é sempre a apropriação da natureza pelo indivíduo no seio e por intermédio de uma forma de sociedade determinada. Neste sentido, é uma tautologia afirmar que a propriedade, a apropriação, constitui uma condição da produção. Mas é ridículo saltar daqui para uma forma determinada de propriedade, para a propriedade privada, por exemplo, tanto mais que esta implica como condição uma forma sua antagônica, a não propriedade. Bem pelo contrário, a história mostra-nos
que a propriedade comum, por exemplo, nos índios, nos eslavos, nos antigos celtas, etc., representa a forma primitiva. Forma essa que, durante muito tempo, continuou a desempenhar um papel muito importante como propriedade comunal. Não está em causa, por agora, o saber se a riqueza se desenvolve melhor sob esta ou aquela forma de propriedade, mas é uma pura tautologia afirmar que não pode haver produção, nem tampouco sociedade, quando não existe nenhuma forma de propriedade. Uma apropriação que não se apropria de nada é uma contradictio in subjecto, contradição nos termos. Segundo, proteção da propriedade, etc. Quando se reduzem estas trivialidades ao seu conteúdo real, elas exprimem muito mais do que aquilo que sabem os seus pregadores. A saber, cada forma de produção gera suas próprias relações jurídicas, a sua própria forma de governo, etc. Muita ignorância e muita incompreensão se revelam no fato de se relacionar apenas fortuitamente fenômenos que constituem um todo orgânico, de se apresentar as suas ligações como nexos puramente reflexivos. Aos economistas burgueses, parece-lhes que a produção funciona melhor com a polícia moderna do que, por exemplo, com a aplicação da lei do mais forte. Esquecem-se apenas de que a lei do mais forte também constitui um direito, e que é esse direito que sobrevive, com outra forma, naquilo que chamam Estado de Direito. E claro que, quando as condições sociais correspondentes a uma determinada forma da produção se encontram ainda em desenvolvimento, ou quando já entraram em declínio, se manifestam certas perturbações na produção, embora a sua intensidade e os seus efeitos sejam variáveis. Em resumo, todas as épocas da produção têm determinados elementos comuns que o pensamento generaliza. Porém, as chamadas condições gerais de toda produção são elementos abstratos que não permitem compreender nenhuma das faces históricas reais da produção. 2. As relações gerais entre a produção e a distribuição, a troca e o consumo. Antes de prosseguir com a análise da produção, é necessário examinar as diversas rúbricas com que os economistas a associam. A primeira ideia que de imediato se apresenta é a seguinte: na produção, os membros da sociedade fazem com que os produtos da natureza tomem formas adequadas às necessidades humanas. A distribuição determina a proporção, o quanto, de produtos que cabem ao indivíduo. A troca determina a produção, da qual o indivíduo reclama a parte que lhe foi atribuída pela distribuição. Segundo os economistas, produção, distribuição, troca e consumo constituem, assim, um silogismo com todas as regras. A produção é o termo universal, a distribuição e a troca são o termo particular. O consumo é o termo singular com o qual o todo se completa. Há aqui, sem dúvida, um nexo, mas bastante superficial. A produção é determinada por leis gerais da natureza. A distribuição resulta da contingência social e, por isso, pode exercer uma ação mais ou menos estimulante sobre a produção. A troca situa-se entre ambas, como um movimento formalmente social. O ato final do consumo, que é concebido não apenas como resultado, mas também como objetivo final, situa-se, a bem dizer, fora da economia, a não ser quando, por sua vez, reage sobre o ponto de partida para iniciar um novo processo. Os adversários dos economistas, tanto os que provêm da economia política como os que lhes são estranhos, acusam-nos de dissociarem grosseiramente coisas que constituem um todo, mas colocam-se no mesmo terreno, ou até muito mais abaixo. Com efeito, não há nada mais trivial do que acusar os economistas de considerarem a produção exclusivamente como um fim em si e alegar que a distribuição é igualmente importante. Esta acusação baseia-se exatamente na concepção dos economistas, segundo a qual a distribuição existe à margem da produção, como esfera autônoma e independente. Acusam-nos também de não considerarem os diversos momentos na sua unidade, como se esta dissociação não tivesse passado da realidade para os livros, como se ela tivesse vindo dos livros para a realidade, como se tratasse de equilibrar dialeticamente os conceitos e não de analisar as reações reais. A. Produção e consumo.
A produção é também imediatamente consumo. Duplo consumo, subjetivo e objetivo. O indivíduo que, ao produzir, está desenvolvendo as suas capacidades, está também despendendo-as, isto é, consome-as no ato da produção, tal como na procriação natural se consomem forças vitais. Em segundo lugar, consumo dos meios de produção utilizados, os quais se desgastam e se dissolvem em parte, como na combustão, por exemplo, nos seus elementos naturais. Do mesmo modo, as matérias-primas utilizadas perdem a sua forma e a sua constituição naturais, são consumidas. Portanto, em todos os seus momentos, o próprio ato da produção é também um ato de consumo. Aliás, os economistas admitem-no. Chamam consumo produtivo a produção que corresponde diretamente ao consumo e ao consumo que coincide imediatamente com a produção. Esta identidade da produção e do consumo remete para a proposição de Spinoza, determinatio est negatio. No entanto, os economistas apenas estabelecem esta definição de consumo produtivo para dissociarem o consumo correspondente à produção do consumo propriamente dito, o qual tomam como antítese e destruição da produção. Analisemos, pois, o consumo propriamente dito. O consumo é também imediatamente produção, do mesmo modo que, na natureza, o consumo dos elementos e substâncias químicas é a produção das plantas. E claro que na nutrição, por exemplo, que é uma forma particular do consumo, o homem produz o seu próprio corpo. Isto é válido para toda espécie de consumo que, por qualquer forma, produza o homem. Produção consumidora. Porém, objetam os economistas, esta produção equivalente ao consumo é uma segunda produção, surgida da destruição do produto da primeira. Na primeira, o produto objetiva-se. Na segunda, é o objeto criado por ele que se personifica. Por isso, a produção consumidora, embora constitua a unidade imediata da produção e do consumo, é essencialmente diferente da produção propriamente dita. Esta unidade imediata, na qual a produção coincide com o consumo e o consumo coincide com a produção, deixa subsistir a dualidade intrínseca de cada um. Portanto, a produção é imediatamente consumo e o consumo é imediatamente produção. Cada termo é imediatamente o seu contrário. Mas, simultaneamente, há um movimento mediador entre ambos. A produção é intermediária do consumo, cuja matéria cria. Sem esta, aquele ficaria privado do seu objeto. Por sua vez, o consumo é intermediário da produção, pois proporciona aos seus produtos o sujeito para o qual eles o são, produtos. O produto só atinge o seu final no consumo. Uma via férrea onde não circulam trens não é usada, que não é consumida. Pode dizer-se que é imaginária, que não existe. Sem produção não há consumo, mas sem consumo também não há produção, pois nesse caso a produção seria inútil. O consumo produz a produção de duas maneiras. Na medida em que só no consumo o produto se torna produto, por exemplo, um terno só se torna realmente um terno quando é vestido. Uma casa desabitada não é realmente uma casa. Contrariamente ao simples objeto da natureza, o produto só se afirma como produto, só se torna produto no consumo. Ao absorver o produto, o consumo dá-lhe o toque final, pois o resultado da produção é produto, não como atividade objetivada, mas só como um produto, só como um objeto para o sujeito atuante. 2. Na medida em que o consumo cria a necessidade de uma nova produção e, por conseguinte, a condição subjetiva e o móvel interno da produção, a qual é o seu pressuposto. O consumo motiva a produção e cria também o objeto que, ao atuar sobre ela, vai determinar a sua finalidade. Verdade que a produção fornece, no seu aspecto manifesto, o objeto do consumo, mas também é evidente que o consumo fornece, na sua forma ideal, o objeto da produção. Este surge na forma de imagem interior, de necessidade, de impulso e finalidade.
O consumo cria os objetos da produção, mas sob uma forma ainda subjetiva. Sem necessidade não há produção. Ora, o consumo reproduz as necessidades. Pelo lado da produção, o problema caracteriza-se assim. Primeiro, a produção fornece ao consumo a sua matéria, o seu objeto. Consumo sem objeto não é consumo. Neste sentido, a produção cria, produz o consumo. Segundo, porém, a produção não fornece apenas um objeto de consumo. Dá-lhe também o seu caráter específico e determinado. Dá-lhe o toque final, tal como o consumo dá ao produto o toque final que converte uma vez por todas em produto. Em suma, o objeto não é um objeto em geral, mas sim um objeto bem determinado e que tem de ser consumido de uma maneira determinada, a qual, por sua vez, tem que ser mediada pela própria produção. A fome é a fome, mas a fome que é saciada com carne cozida e consumida com faca e garfo é diferente da fome do que devora carne crua e a come com a mão, com unhas e dentes. Por conseguinte, o que a produção produz objetiva e subjetivamente não é só o objeto do consumo, é também o modo de consumo. A produção cria, pois, o consumidor. Terceiro, a produção proporciona não só um objeto material à necessidade, mas também uma necessidade ao objeto material. Quando o consumo emerge do seu primitivo caráter natural, imediato e tosco, e o permanecer neste estágio resultaria do fato de a produção não ter também ultrapassado o seu estágio natural, primitivo e tosco, passa a ser mediado como impulso pelo objeto. A necessidade que o consumo sente deste último é criada pela percepção do objeto. O objeto de arte, e analogamente qualquer outro produto, cria um público sensível à arte e capaz de fruição estética. Deste modo, a produção não cria só um objeto para o sujeito, cria também um sujeito para o objeto. A, fornecendo-lhe a sua matéria. B, determinando o modo de consumo. C, provocando no consumidor a necessidade de produtos que ela criou originalmente como objetos. Por conseguinte, produz o objeto de consumo, o modo de consumo e o impulso para consumir. Por seu lado, o consumo cria a disposição do produtor, solicitando como necessidade animada de uma finalidade, a produção. A identidade entre o consumo e a produção reveste-se, pois, de um triplo aspecto. Primeiro, identidade imediata. Produção é consumo. O consumo é produção, produção consumidora, consumo produtivo. Os economistas designam ambos por consumo produtivo. Estabelecem, no entanto, uma distinção. Consideram a primeira como reprodução e o segundo como consumo produtivo. Todas as investigações sobre a primeira referem-se ao trabalho produtivo e ao trabalho improdutivo. As investigações sobre o segundo têm como objeto o consumo produtivo ou não produtivo. 2. Cada um dos termos surge como mediação do outro e mediado pelo outro. Isto exprime-se como uma dependência recíproca, como um movimento através do que se relacionam entre si e se mostram reciprocamente indispensáveis, embora permaneçam exteriores um ao outro. A produção cria a matéria para o consumo, enquanto objeto exterior a este. O consumo cria a necessidade enquanto objeto interno, enquanto finalidade da produção. Sem produção não há consumo, sem consumo não há produção. Isto é repetido de inúmeras formas na economia política. Terceiro, a produção não é apenas imediatamente consumo, nem o consumo é apenas imediatamente produção. Mas a produção não é simplesmente um meio para o consumo, nem o consumo simplesmente um fim para a produção. O mesmo é dizer, tampouco é suficiente o fato de cada um proporcionar ao outro o seu objeto. A produção, o objeto exterior, material do consumo. O consumo, o objeto ideal da produção. Cada um dos termos não se limita a ser imediatamente o outro, nem o mediador do outro. Mais do que isso, ao realizar-se, cria o outro, realiza-se sob a forma do outro. O consumo consuma o ato de produção, dando ao produto seu caráter acabado de produto, dissolvendo, absorvendo a sua forma autônoma e material e desenvolvendo, através da necessidade da repetição,
a aptidão para produzir surgida no primeiro ato da produção. O consumo não é, pois, apenas o ato final pelo qual o produto se torna realmente produto. É também o ato pelo qual o produtor se torna realmente produtor. A produção, pelo seu lado, gera o consumo, criando um modo determinado de consumo, originando, sob a forma de necessidade, o desejo e a capacidade de consumo. Esta identidade mencionada no ponto 3 é particularmente discutida pela economia política, a propósito da relação entre a oferta e a procura, entre os objetos e as necessidades, entre as necessidades criadas pela sociedade e as necessidades naturais. Para um hegeliano, não é agora mais fácil do que identificar a produção com o consumo. E isso foi feito não só por escritores socialistas, mas até por economistas vulgares, como, por exemplo, Sé, quando pensam que, se considerarmos um povo ou a humanidade em abstrato, a sua produção é igual ao seu consumo. Storch denunciou o erro de Sé, notando que um povo, por exemplo, não consome simplesmente a sua produção, que também cria meios de produção, etc., capital fixo, etc. Além do mais, encarar a sociedade como um sujeito único é encará-la de forma falsa, especulativa. Para um dado sujeito, produção e consumo surgem como momentos de um mesmo ato. Importa realçar, sobretudo, que, se considerar a produção e o consumo como atividades, quer do indivíduo, quer de um grande número de indivíduos isolados, tanto uma como outro seguem, em qualquer caso, como elementos de um processo no qual a produção é o verdadeiro ponto de partida, sendo, por conseguinte, o fator preponderante. O consumo, enquanto necessidade, é o próprio momento interno da atividade produtiva, mas esta última é o ponto de partida da realização e, portanto, também o seu elemento preponderante, isto é, ato pelo qual todo o processo se renova. O indivíduo produz um objeto e, ao consumir o seu produto, regressa ao ponto de partida, procedendo como indivíduo que produz e que se reproduz. Deste modo, o consumo representa um momento da produção. Em contrapartida, na sociedade, a relação entre o produtor e o produto, uma vez acabado este último, é uma relação exterior. O regresso do objeto ao sujeito depende da contingência das relações que mantém com os outros indivíduos. Ele não se apropria diretamente do produto. Além do mais, quando produz em sociedade, a finalidade do sujeito não é a apropriação imediata do produto. Entre o produtor e os produtos interpõe-se a distribuição, a qual, mediante leis sociais, determina a parte do mundo dos produtos que cabe àquele. Interpõe-se, portanto, entre a produção e o consumo. Ora bem, constituirá a distribuição uma esfera autônoma e independente, exterior à produção? B. Produção e distribuição. Há um fato que não pode deixar de nos impressionar ao examinarmos os tratados correntes de economia política. Neles, todas as categorias são apresentadas de duas maneiras. Por exemplo, na distribuição figuram a renda imobiliária, o salário, o juro, o lucro, ao passo que a terra, o trabalho e o capital figuram como agentes da produção. No tocante ao capital, vemos a evidência que aparece sob duas formas. Primeiro, como agente da produção, segundo, como fonte de rendimento, isto é, como elemento determinante de certas formas de distribuição. Por isso que o juro e o lucro figuram também na produção, pois são formas de que se reveste o crescimento do capital, quer dizer, são momentos da sua própria produção. Na qualidade de formas da distribuição, juro e lucro pressupõem o capital como agente da produção. São igualmente modos de reprodução do capital. De modo análogo, o salário é o trabalho assalariado considerado noutra rúbrica. O caráter determinado que o trabalho possui aqui como agente da produção surge além como determinação da distribuição. Se não estivesse determinado como trabalho assalariado, o modo como o trabalho participa na repartição dos produtos não adquiriria a forma de salário. Veja-se o caso da escravatura. Finalmente, se considerarmos a renda imobiliária,
que é a forma mais desenvolvida sobre a qual a propriedade da terra participa na distribuição dos produtos, vemos que ela pressupõe a grande propriedade agrária, ou melhor, a grande agricultura, como agentes de produção e não a terra pura e simples, tal como o salário não pressupõe o puro e simples trabalho. Por conseguinte, as relações e os modos de distribuição aparecem muito simplesmente como reverso dos agentes de produção. O indivíduo que contribui para a produção com seu trabalho assalariado participa, sob a forma de salário, na repartição dos produtos criados pela produção. A estrutura da distribuição é completamente determinada pela estrutura da produção. A própria distribuição é um produto da produção, tanto no que se refere ao seu objeto, pois só se podem distribuir os resultados da produção, como no que se refere à sua forma, posto que o modo determinado de participação na produção determina as formas particulares da distribuição, isto é, a forma sobre a qual se participa na distribuição. Por conseguinte, é uma ilusão circunscrever a terra à produção, a renda imobiliária à distribuição, etc. Economistas como Ricardo, a quem se reprova com frequência o fato de apenas terem em vista a produção, definem a distribuição como o único objeto da economia. Na verdade, consideravam instintivamente que são as formas de distribuição que melhor exprimem as relações dos agentes de produção numa dada sociedade. Para o indivíduo isolado, a distribuição aparece naturalmente como uma lei social que determina a sua posição no seio da produção, isto é, no quadro em que produz e que, portanto, precede a produção. Ao nascer, o indivíduo não tem capital nem propriedade agrária. Logo que nasce, é condenado pela distribuição social ao trabalho assalariado. Na realidade, o próprio fato de a tal ser condenado resulta do fato de o capital e a propriedade agrária serem agentes autônomos da produção. Mesmo à escala das sociedades, na sua globalidade, a distribuição parece preceder e determinar, até certo ponto, a produção. Surge, de certo modo, como um fato pré-econômico. Um povo conquistador reparte a terra entre os conquistadores. Deste modo, impõe uma certa repartição e uma forma dada de propriedade agrária. Determina, desse modo, a produção. Ou então reduz os conquistados à escravatura e baseia a sua produção no trabalho escravo. Ou então, um povo revolucionário pode parcelarizar a grande propriedade territorial e, mediante esta nova distribuição, dar um caráter novo à produção. Ou então, a legislação pode perpetuar a propriedade agrária nas mãos de certas famílias, ou faz do trabalho um privilégio hereditário para fixar no regime de castas. Em todos estes exemplos, extraídos da história, a estrutura da distribuição não parece ser determinada pela produção. Pelo contrário, é a produção que parece ser estruturada e determinada pela distribuição. Segundo a concepção mais simplista, a distribuição apresenta-se como distribuição dos produtos, como se estivesse afastada da produção e, por assim dizer, quase independente dela. Porém, antes de ser distribuição de produtos, é, primeiro, distribuição de instrumentos de produção. Segundo, distribuição dos membros da sociedade pelos diferentes ramos da produção. E esta é uma definição mais ampla da relação anterior, consideração dos indivíduos em determinadas relações de produção. Manifestamente, a distribuição dos produtos não é mais do que o resultado desta distribuição, que está incluída no próprio processo de produção e determina a estrutura da produção. Se não se tiver em conta a última distribuição englobada na produção, esta aparece, evidentemente, como uma abstração oca. Na verdade, a distribuição dos produtos é determinada por esta distribuição, a qual, na sua origem, é um fator de produção. Ricardo, que se esforçou por analisar a produção moderna na sua estrutura social determinada e que é o economista da produção por excelência, declara precisamente por essa razão que o verdadeiro tema da economia moderna não é a produção, mas sim a distribuição. Eis mais uma evidência da inépcia dos economistas, que encaram a produção como a verdade eterna e relegam a história para o domínio da distribuição.
Sem dúvida que a relação entre essa distribuição determinante da produção e a própria produção constitui um problema situado também no quadro da produção. Poder-se-ia replicar, posto que a produção parte necessariamente de uma dada distribuição de meios de produção, pelo menos a distribuição assim entendida precede a produção e constitui a sua condição prévia. Responder-se-ia então que a produção tem efetivamente as suas próprias condições e premissas que constituem os seus próprios momentos. À primeira vista pode parecer que estas condições são fatos naturais, mas o próprio processo da produção transforma-os de naturais em históricos, e para um dado período aparecem como condições naturais da produção, para outro período aparecem como seu resultado histórico. Estes momentos são constantemente modificados no interior da própria produção. A introdução das máquinas, por exemplo, modificou tanto a distribuição dos instrumentos de produção como a dos produtos. A grande propriedade latifundiária moderna é o resultado tanto do comércio e da indústria modernas, como da aplicação desta última à agricultura. Em última análise, as questões formuladas reduzem-se a uma só. Qual é o efeito das condições históricas sobre a produção? E qual a relação entre esta e o movimento histórico em geral? Manifestamente, este problema depende da discussão e da análise desenvolvida da própria produção. Não obstante, dada a forma trivial sob que acima foram postas as questões, podemos resolvê-lo expeditamente. Todas as conquistas supõem três possibilidades. Ou o povo conquistador impõe ao conquistado o seu próprio modo de produção, é o que os ingleses fazem atualmente na Irlanda e parcialmente na Índia, ou então deixa subsistir o antigo e contenta-se com um tributo, por exemplo, os turcos e os romanos. Ou, por fim, produz-se uma ação recíproca, de que resulta uma forma nova, uma síntese, em parte, nas conquistas germânicas. Em qualquer dos casos, o modo de produção, seja ele o do povo conquistador, o do povo conquistado ou o resultado da fusão de ambos, é determinante para a nova distribuição que se estabelece, mesmo que esta se apresente como condição prévia para o novo período de produção. Ela é já de si um produto da produção, não só da produção histórica em geral, mas de uma produção histórica determinada. Por exemplo, ao devastarem a Rússia, os mongóis agiram de acordo com a sua produção, a criação de gado, que apenas exigia grandes pastagens, para as quais os grandes espaços desabitados são uma condição fundamental. Os bárbaros germanos, que viviam isolados nos campos e cuja produção tradicional se baseava no trabalho agrícola realizado por servos, puderam submeter as províncias romanas às suas condições tanto mais facilmente quanto a concentração da propriedade da terra, porque essas províncias tinham passado a alterar já completamente as antigas condições agrárias. É verdade que em certas épocas se viveu unicamente da pilhagem. No entanto, para haver pilhagem é necessário que haja qualquer coisa para pilhar, quer dizer, produção. E o modo de pilhagem é também ele determinado pelo modo de produção. Não se pode pilhar uma nação de especuladores de bolsa da mesma maneira que se pilha uma nação de criadores de gado. Quando se rouba um escravo, rouba-se diretamente um instrumento de produção. Porém, é necessário que a estrutura produtiva do país, a que se destina o escravo roubado, admita o trabalho dos escravos. Caso contrário, como na América do Sul e etc., terá que se criar um modo de produção que corresponda à escravatura. As leis podem perpetuar nas mãos de algumas famílias a propriedade de um instrumento de produção, por exemplo, a terra. Estas leis só adquirem significado econômico quando a grande propriedade agrária se encontra em harmonia com a produção social, como na Inglaterra, por exemplo. Na França, praticava-se a pequena agricultura, apesar da existência da grande propriedade. Por isso, esta última fase foi destruída pela Revolução. E a perpetuação por meio de leis do parcelamento das terras, por exemplo, a propriedade concentra-se de novo, apesar das leis. Determinar mais, em particular, a influência das leis na manutenção das relações de distribuição e a sua influência, por conseguinte, na produção. C. Finalmente,
troca e circulação. A própria circulação é somente um momento determinado da troca, ou ainda é a troca considerada em sua totalidade. Na medida em que a troca é o momento mediador entre a produção e a distribuição determinada por ela e o consumo, na medida em que, entretanto, este último aparece como momento da produção, a troca é também manifestamente incluída como um momento na produção. Em primeiro lugar, parece claro que a troca de atividades e capacidades que se efetua na própria produção pertence diretamente a esta e a constitui essencialmente. Em segundo lugar, isso é certo em relação à troca de produtos, na medida em que é o meio que serve para criar o produto acabado, destinado ao consumo imediato. Dentro desses limites, a própria troca é um ato compreendido na produção. Em terceiro lugar, a assim chamada troca, exchange, entre negociantes, dealers, segundo sua organização, tão somente determinada pela produção, que é uma atividade produtiva. A troca aparece como independente junto à produção e indiferente em relação a ela, na última etapa, quando o produto é trocado de imediato para o consumo. Mas, primeiro, não existe troca sem divisão de trabalho, quer natural, quer como resultado histórico. Segundo, a troca privada supõe a produção privada. Terceiro, a intensidade da troca, do mesmo modo que sua extensão e tipo, são determinadas pelo desenvolvimento e a articulação da produção. Por exemplo, a troca entre a cidade e o campo, a troca no campo, na cidade, etc. A troca aparece, assim, em todos os seus momentos, diretamente compreendida na produção ou por ela determinada. O resultado a que chegamos não é que a produção, a distribuição, o intercâmbio, o consumo são idênticos, mas que todos eles são elementos de uma totalidade, diferenças dentro de uma unidade. A produção se expande tanto a si mesma na determinação antitética da produção, como se alastra aos demais momentos. O processo começa sempre de novo a partir dela. Que a troca e o consumo não possam ser o elemento predominante, compreende-se por si mesmo. O mesmo acontece com a distribuição como distribuição dos produtos. Porém, como distribuição dos agentes de produção, constitui um momento da produção. Uma forma determinada da produção determinada, pois formas determinadas do consumo, da distribuição, da troca, assim como relações determinadas desses diferentes fatores entre si. A produção, sem dúvida, em sua forma unilateral, é também determinada por outros momentos. Por exemplo, quando o mercado, isto é, a esfera da troca, se estende, a produção ganha em extensão e divide-se mais profundamente. Se a distribuição sofre uma modificação, modifica-se também a produção. Com a concentração do capital, ocorre uma distribuição diferente da população na cidade e no campo, etc. Enfim, as necessidades do consumo determinam a produção. Uma reciprocidade de ação ocorre entre os diferentes momentos. Este é o caso para qualquer todo orgânico. 3. O método da economia política. Ao estudarmos um determinado país do ponto de vista da economia política, começamos por sua população, sua divisão em classes, sua repartição entre cidades e campo, na orla marítima, os diferentes ramos da produção, a exportação e a importação, a produção e o consumo anuais, os preços das mercadorias, etc. Parece que o correto é começar pelo real e pelo concreto, que são a pressuposição prévia e efetiva. Assim, em economia, por exemplo, começar-se-ia pela população, que é a base e o sujeito do ato social de produção como um todo. No entanto, graças a uma observação mais atenta, tomamos conhecimento de que isso é falso. A população é uma abstração, se desprezarmos, por exemplo, as classes que a compõem. Por seu lado, essas classes são uma palavra vazia de sentido se ignorarmos os elementos em que repousam, por exemplo, o trabalho assalariado, o capital, etc.
Este supõe a troca, a divisão do trabalho, os preços, etc. O capital, por exemplo, sem o trabalho assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem o preço, etc., não é nada. Assim, se começássemos pela população, teríamos uma representação caótica do todo e, através de uma determinação mais precisa, através de uma análise, chegaríamos a conceitos cada vez mais simples. Do concreto idealizado, passaríamos a abstrações cada vez mais tênues, até atingirmos determinações as mais simples. Chegados a esse ponto, teríamos que voltar a fazer a viagem de modo inverso, até dar de novo com a população, mas desta vez não com uma representação caótica de um todo, porém com uma rica totalidade de determinações e relações diversas. O primeiro constitui o caminho que foi historicamente seguido pela nascente economia. Os economistas do século XVII, por exemplo, começam sempre pelo todo vivo, a população, a nação, o Estado, vários estados, etc., mas terminam sempre por descobrir, por meio da análise, certo número de relações gerais abstratas que são determinantes, tais como a divisão do trabalho, o dinheiro, o valor, etc. Esses elementos isolados, uma vez mais ou menos fixados e abstraídos, dão origem aos sistemas econômicos que se elevam do simples, tal como trabalho, divisão do trabalho, necessidade, valor de troca, até o Estado, a troca entre as nações e o mercado mundial. O último método é manifestamente o método cientificamente exato. O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, isto é, unidade do diverso. Por isso, o concreto aparece no pensamento como processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação. No primeiro método, a representação plena volatiza-se em determinações abstratas. No segundo, as determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto por meio do pensamento. Por isso é que Hegel caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento, que se sintetiza em si, se aprofunda em si e se move por si mesmo, enquanto que o método, que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto, não é senão a maneira de proceder do pensamento para se apropriar do concreto, para reproduzi-lo como concreto pensado. Mas este não é de modo nenhum o processo da gênese do próprio concreto. A mais simples categoria econômica, suponhamos, por exemplo, o valor de troca, pressupõe a população, uma população produzindo em determinadas condições, e também certos tipos de famílias, de comunidades ou estados. O valor de troca nunca poderia existir de outro modo, senão como relação unilateral, abstrata de um todo vivo e concreto já dado. Como categoria, ao contrário, o valor de troca leva consigo um modo de ser antediluviano. Para a consciência, e a consciência filosófica determinada de tal modo que, para ela, o pensamento que concebe é o homem efetivo e o mundo concebido é, como tal, o único efetivo. Para a consciência, pois, o movimento das categorias aparece como o ato de produção efetivo, que recebe, infelizmente, apenas um impulso do exterior, cujo resultado é o mundo. E isso é certo. Aqui temos, de novo, uma tautologia, na medida em que a totalidade concreta, como totalidade de pensamentos, como concreto de pensamento, é, de fato, um produto do pensar, do conceber, não é de modo nenhum o produto do conceito que pensa separado e acima da intuição e da representação e que se engendra a si mesmo, mas da elaboração da intuição e da representação em conceitos. O todo, tal como aparece no cérebro, como um todo de pensamentos, é um produto do cérebro pensante que se apropria no mundo do único modo que lhe é possível, modo que difere do modo artístico, religioso e prático mental de se apropriar dele. O sujeito real permanece subsistindo, agora como antes, em sua autonomia fora do cérebro, isto é, na medida em que o cérebro não se comporta senão especulativamente, teoricamente. Por isso também, no método teórico da economia política, o sujeito, a sociedade,
deve figurar sempre na representação como pressuposição. No entanto, essas categorias simples não possuem também uma existência independente, histórica ou natural anterior às categorias mais concretas? Sadapan, depende. Hegel, por exemplo, começa corretamente sua filosofia do direito com a posse como a mais simples relação jurídica do sujeito. Todavia, não existe posse anterior à família e às relações de senhor e servo, que são relações muito mais concretas ainda. Ao contrário, seria justo dizer que existem famílias, tribos, que se limitam a possuir, mas não têm propriedade. A categoria mais simples aparece, pois, como relação de comunidades mais simples de famílias ou tribos, em comparação com a propriedade. Na sociedade mais desenvolvida, aparece como a relação mais simples de um organismo mais desenvolvido, mas é sempre pressuposto o substrato mais concreto, cuja relação é a posse. Pode-se imaginar um selvagem isolado possuindo coisas, mas nesse caso, a posse não é uma relação jurídica. Não é correto que a posse evolui historicamente até a família. A posse pressupõe essa categoria jurídica mais concreta. Entretanto, restaria sempre o seguinte: as categorias simples são a expressão de relações nas quais o concreto pouco desenvolvido pode ter se realizado sem haver estabelecido ainda a relação ou relacionamento mais complexo que se acha expresso mentalmente na categoria mais concreta, enquanto o concreto mais desenvolvido conserva a mesma categoria com uma relação subordinada. O dinheiro pode existir, e existiu historicamente, antes que existisse o capital, antes que existissem bancos, antes que existisse o trabalho assalariado. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a categoria mais simples pode exprimir relações dominantes de um todo menos desenvolvido, ou relações subordinadas de um todo mais desenvolvido, relações que já existiam antes que o todo estivesse se desenvolvido, no sentido que se expressa em uma categoria mais concreta. Nessa medida, o curso do pensamento abstrato, que se eleva do mais simples ao complexo, corresponde ao processo histórico efetivo. De outro lado, pode-se dizer que há formas de sociedade muito desenvolvidas, embora historicamente não tenham atingido ainda sua maturidade, nas quais se encontram as formas mais elevadas da economia, tais como a cooperação, uma divisão do trabalho desenvolvida, sem que exista nelas o dinheiro. O Peru é um exemplo. Também nas comunidades eslavas, o dinheiro e a troca que o condiciona desempenham um papel insignificante ou nulo, mas aparecem em suas fronteiras, nas suas relações com as outras comunidades. É, pois, um erro situar o intercâmbio no interior das comunidades como elemento que as constitui originariamente. A princípio surge antes nas relações recíprocas entre as distintas comunidades que nas relações entre os membros de uma mesma e única comunidade. Além disso, embora o dinheiro tenha, muito cedo e por toda parte, desempenhado um papel, não assume papel de elemento dominante na antiguidade, senão de modo unilateral e em determinadas nações, as nações comerciais. E mesmo na antiguidade mais culta, entre os gregos e os romanos, não atinge seu completo desenvolvimento que se pressupõe existir na moderna sociedade burguesa, a não ser no período de sua dissolução. Essa categoria, que é, no entanto, bem simples, só aparece, portanto, historicamente com todo o seu vigor nos estados mais desenvolvidos da sociedade. E o dinheiro não entrava de modo nenhum em todas as relações econômicas. Assim, no Império Romano, na época de seu perfeito desenvolvimento, permaneceram como fundamentais o imposto e as entregas em produtos. O sistema do dinheiro, propriamente dito, encontrava-se completamente desenvolvido apenas no exército e jamais atingiu a totalidade do trabalho. De modo que, embora a categoria mais simples possa ter existido historicamente antes da mais concreta, pode precisamente pertencer, em seu pleno desenvolvimento, intensivo e extensivo, a formas complexas de sociedade, enquanto que a categoria mais concreta já se achava plenamente desenvolvida em uma forma de sociedade menos avançada.
O trabalho parece ser uma categoria muito simples e também a representação do trabalho nesse sentido geral, como o trabalho em geral, é muito antiga. Entretanto, concebida economicamente nessa simplicidade, o trabalho é uma categoria tão moderna como são as relações que engendram essa abstração. Por exemplo, o sistema monetário situa a riqueza de forma ainda mais objetiva, como coisa exterior a si, no dinheiro. Desse ponto de vista, houve um grande progresso quando o sistema manufatureiro ou comercial colocou a fonte da riqueza não nesse objeto, mas na atividade subjetiva, no trabalho comercial e manufatureiro. Contudo, concebia apenas essa atividade, limitadamente como produto de dinheiro. Face a esse sistema, o sistema dos fisiocratas admite uma forma determinada de trabalho, a agricultura, como criadora de riqueza, e admite o próprio objeto não sob a forma dissimulada do dinheiro, mas como produto em geral, como resultado geral do trabalho. Esse produto, em virtude do caráter limitado da atividade, continua a ser ainda um produto determinado pela natureza, produto da agricultura, o produto da terra, por excelência. Um enorme progresso se deve a Adam Smith, que rejeitou toda determinação particular da atividade criadora de riqueza, considerando apenas o trabalho puro e simples, isto é, nem o trabalho industrial, nem o trabalho comercial, nem o trabalho agrícola, mas todas essas formas de trabalho. A generalidade abstrata da atividade criadora de riqueza igualmente se manifesta, então, a generalidade do objeto determinador da riqueza, o produto em absoluto, ou ainda o trabalho em geral, mas enquanto trabalho passado, trabalho objetivado. A dificuldade e importância dessa transição provam o fato de que o próprio Adam Smith torna a cair de quando em quando no sistema fisiocrático. Poderia parecer agora que, desse modo, se teria encontrado unicamente a relação abstrata mais simples e mais antiga em que entram os homens em qualquer forma de sociedade, enquanto são produtores. Isso é certo em um sentido, mas não em outro. A indiferença em relação ao gênero de trabalho determinado pressupõe uma totalidade muito desenvolvida de gêneros de trabalho efetivos, nenhum dos quais domina os demais. Tampouco se produzem as abstrações mais gerais, senão onde existe o desenvolvimento concreto mais rico, onde um aparece como comum a muitos, comum a todos. Então, já não pode ser pensado somente sobre uma forma particular. Por outro lado, essa abstração do trabalho em geral não é apenas o resultado intelectual de uma totalidade concreta de trabalhos. A indiferença em relação ao trabalho determinado corresponde a uma forma de sociedade na qual os indivíduos podem passar com facilidade de um trabalho a outro e na qual o gênero determinado de trabalho é fortuito e, portanto, é-lhes indiferente. Nesse caso, o trabalho se converteu não só como categoria, mas na efetividade em um meio de produzir riqueza em geral, deixando como determinação de se confundir com o indivíduo em sua particularidade. Esse estado de coisas se encontra mais desenvolvido na forma de existência mais moderna da sociedade burguesa, nos Estados Unidos. Aí, pois, a abstração da categoria trabalho em geral, trabalho são frases sem rodeios, ponto de partida da economia política moderna, torna-se pela primeira vez praticamente verdadeira. Assim, a abstração mais simples que a economia moderna situa em primeiro lugar e que exprime uma relação muito antiga e válida para todas as formas de sociedade, só aparece, no entanto, nessa abstração praticamente verdadeira como categoria da sociedade mais moderna. Poder-se-ia dizer que essa indiferença em relação a uma forma determinada de trabalho,
que se apresenta nos Estados Unidos como produto histórico, se manifesta na Rússia, por exemplo, como uma disposição natural. Mas, por um lado, que diferença danada entre bárbaros que têm uma tendência natural para se deixar empregar em todos os trabalhos e os civilizados que se empregam a si próprios. E, por outro lado, a essa indiferença para um trabalho determinado corresponde, na prática, entre os russos, a sua sujeição tradicional a um trabalho bem determinado, do qual só influências exteriores podem arrancá-los. Esse exemplo mostra de maneira muito clara como até as categorias mais abstratas, precisamente por causa de sua natureza abstrata, apesar de sua validade para todas as épocas, são, contudo, na determinidade dessa abstração, igualmente produto de condições históricas e não possuem plena validez senão para essas condições e dentro dos limites destas. A sociedade burguesa é a organização histórica mais desenvolvida, mais diferenciada da produção. As categorias que exprimem suas relações, a compreensão de sua própria articulação, permitem penetrar na articulação e nas relações de produção de todas as formas de sociedade desaparecidas, sobre cujas ruínas e elementos se acha edificada e cujos vestígios, não ultrapassados ainda, leva de arrastão, desenvolvendo tudo que fora antes apenas indicado, que toma, assim, toda a sua significação, etc. A anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco. O que nas espécies animais inferiores indica uma forma superior não pode, ao contrário, ser compreendido senão quando se conhece a forma superior. A economia burguesa fornece a chave da economia da antiguidade, etc. Porém, não conforme o método dos economistas que fazem desaparecer todas as diferenças históricas e veem a forma burguesa em todas as formas de sociedade. Pode-se compreender o tributo, o dízimo, quando se compreende a renda da terra, mas não se deve identificá-los. Como, além disso, a própria sociedade burguesa é apenas uma forma opositiva do desenvolvimento, certas relações pertencentes a formas anteriores nela só poderão ser novamente encontradas quando completamente atrofiadas, ou mesmo disfarçadas. Por exemplo, a propriedade comunal. Se é certo, portanto, que as categorias da economia burguesa possuem o caráter de verdade para todas as demais formas de sociedade, não se deve tomar isso senão cum grano salis. 7. Nota: com grano salis, com grão de sal. Voltando ao texto. Podem ser desenvolvidas, atrofiadas, caricaturadas, mas sempre essencialmente distintas. O chamado desenvolvimento histórico repousa, em geral, sobre o fato de a última forma considerar as formas passadas como etapas que levam a seu próprio grau de desenvolvimento, e dado que ela raramente é capaz de fazer a sua própria crítica, e isso em condições bem determinadas, concebe-o sempre sob um aspecto unilateral. A religião cristã só pôde ajudar a compreender objetivamente as mitologias anteriores depois de ter feito, até certo grau, por assim dizer, dinamei, a sua própria crítica. Igualmente, a economia burguesa só conseguiu compreender as sociedades feudal, antiga, oriental, quando começou a autocrítica da sociedade burguesa. Na medida em que a economia burguesa, criando uma nova mitologia, não se identificou pura e simplesmente com o passado, a crítica que fez às sociedades anteriores, em particular a sociedade feudal, contra a qual tinha ainda que lutar diretamente, assemelhou-se à crítica do paganismo feita pelo cristianismo, ou à do catolicismo feito pela religião protestante. Do mesmo modo que em toda ciência histórica e social em geral, é preciso ter sempre em conta, a propósito do curso das categorias econômicas, que o sujeito, nesse caso, a sociedade burguesa moderna, está dado tanto na realidade efetiva como no cérebro, que as categorias exprimem, portanto, formas de modos de ser, determinações de existência, frequentemente aspectos isolados dessa sociedade determinada, desse sujeito, e que, por conseguinte,
Essa sociedade de maneira nenhuma se inicia, inclusive do ponto de vista científico, somente a partir do momento em que se trata dela como tal. Isso deve ser fixado, porque dá imediatamente uma direção decisiva às seções que precisam ser estabelecidas. Nada parece mais natural, por exemplo, do que começar pela renda da terra, pela propriedade fundiária, dado que está ligada à terra, fonte de toda produção e de todo modo de ser, e por ela ligada à primeira forma de produção de qualquer sociedade que atingiu um certo grau de estabilidade, a agricultura. Ora, nada seria mais errado. Em todas as formas de sociedade se encontra uma produção determinada, superior a todas as demais, e cuja situação aponta sua posição e influência sobre as outras. É uma luz universal de que se embebem todas as cores e que as modifica em sua particularidade. É um éter especial que determina o peso específico de todas as coisas, emprestando relevo a seu modo de ser. Consideremos, por exemplo, os povos pastores. Os simples povos caçadores ou pescadores não chegaram ao ponto em que começa o verdadeiro desenvolvimento. Neles existe certa forma esporádica de lavoura. A propriedade da terra encontra-se determinada por ela. Essa propriedade é comum e conserva mais ou menos essa forma, conforme aqueles povos se aferrem mais ou menos às suas tradições. Por exemplo, a propriedade comunal dos eslavos, onde predomina a agricultura, praticada por povos estabelecidos. E isso já constituiu um grande progresso. Como na sociedade antiga e feudal, mesmo a indústria, com sua organização e formas de propriedade que lhe correspondem, tem em maior ou menor medida um caráter específico de propriedade rural. A sociedade, ou bem está marcada inteiramente por esse caráter, como entre os antigos romanos, ou a organização da cidade imita, como na Idade Média, a organização do campo. O próprio capital, enquanto não seja simples capital dinheiro, possui na Idade Média, como instrumento tradicional, por exemplo, esse caráter de propriedade fundiária. Na sociedade burguesa acontece o contrário. A agricultura transforma-se mais e mais em simples ramos da indústria e é dominada completamente pelo capital. A mesma coisa ocorre com a renda da terra. Em todas as formas em que domina a propriedade fundiária, a relação com a natureza é ainda preponderante. Naquelas em que domina o capital, o que prevalece é o elemento produzido social e historicamente. Não se compreende a renda da terra sem o capital. Entretanto, compreende-se o capital sem a renda da terra. O capital é a potência econômica da sociedade burguesa que domina tudo. Deve constituir o ponto inicial e o ponto final e ser desenvolvido antes da propriedade da terra. Depois de considerar particularmente um e outro, deve-se estudar sua relação recíproca. Seria, pois, impraticável e errôneo colocar as categorias econômicas na ordem segundo a qual tiveram historicamente uma ação determinante. A ordem em que se sucedem se acha determinada, ao contrário, pelo relacionamento que têm umas com as outras na sociedade burguesa moderna, e que é precisamente o inverso do que parece ser uma relação natural ou do que corresponde à série do desenvolvimento histórico. Não se trata da relação que as relações econômicas assumem historicamente na sucessão das diferentes formas da sociedade, muito menos sua ordem de sucessão na ideia, Proudhon, representação nebulosa do movimento histórico. Trata-se da sua hierarquia no interior da moderna sociedade burguesa. A pureza, determinidade abstrata, com que aparecem no mundo antigo os povos comerciantes, fenícios, cartagineses, é dada pela própria predominância dos povos agricultores. O capital, enquanto capital comercial ou capital de dinheiro, aparece precisamente sob essa forma abstrata, sempre que o capital não é ainda o elemento dominante das sociedades. Lombardos e judeus ocupam a mesma situação diante das sociedades medievais que praticam a agricultura. Outro exemplo da situação diferente ocupada por essas mesmas categorias em diferentes estágios
da sociedade. Uma das últimas formas da sociedade burguesa são as Joint Stock Companies, sociedade por ações. Mas aparecem também no princípio da sociedade burguesa, nas grandes companhias privilegiadas de comércio que gozavam de um monopólio. O próprio conceito de riqueza nacional se insinua entre os economistas do século XVII. A representação subsiste ainda, em parte, nos do século XVIII. Desta forma, a riqueza é criada unicamente para o Estado, e o poder deste mede-se por essa riqueza. Esta era a forma ainda inconscientemente hipócrita em que a riqueza anuncia sua própria produção com a finalidade dos Estados modernos, considerados a partir de então unicamente como meio para a produção da riqueza. As seções a adotar devem, evidentemente, ser as seguintes. 1. As determinações abstratas gerais, que convêm, portanto, mais ou menos a todas as formas de sociedade, mas consideradas no sentido acima discutido. 2. As categorias que constituem a articulação interna da sociedade burguesa e sobre as quais assentam as classes fundamentais. Capital, trabalho, assalariado, propriedade fundiária. Os seus relacionamentos recíprocos, cidade e campo, as três grandes classes sociais, a troca entre estas, a circulação, o sistema de crédito privado. 3. Síntese da sociedade burguesa na forma do Estado, considerado no seu relacionamento consigo próprio. As classes improdutivas, os impostos, a dívida pública, o crédito público, a população, as colônias, a imigração. 4. Relações internacionais de produção. Divisão internacional do trabalho, a troca internacional, a exportação e a importação, a cotação do câmbio. 5. O mercado mundial e as crises. Ponto 4. Produção. Meios de produção e relações de produção. Relações de produção e relações comerciais. Formas de estado e de consciência em relação com as relações de produção e de comércio. Relações jurídicas, relações familiares. Em relação aos pontos que devem ser mencionados aqui e não devem ser esquecidos. Primeiro, a guerra é desenvolvida antes que a paz. Mostrar como certas relações econômicas, tais como o trabalho assalariado, a máquina, etc., se desenvolveram mais cedo com a guerra e com os exércitos do que no seio da sociedade burguesa. Igualmente, a relação entre a força produtiva e as relações de comércio particularmente manifesta no exército. Segundo, relação entre a historiografia idealista tal como tem sido escrita até agora e a história real, nomeadamente as que se intitulam Histórias da Civilização, a antiga história da religião e dos estados. Oportunamente, podemos referir também aos diferentes gêneros de historiografia até o presente, a chamada historiografia objetiva, a subjetiva, moral, etc., a filosófica. Terceiro, fenômenos secundários e terciários. De uma forma geral, relações de produção, derivadas, transferidas, não originais. Aqui entram em jogo relações internacionais. Quarto, críticas a propósito do materialismo dessa concepção, relação com o materialismo naturalista. Quinto, dialética dos conceitos, força produtiva, meios de produção, e relações de produção, dialética cujos limites estão por determinar e não suprimem as diferenças reais. Sexto, relação desigual do desenvolvimento da produção material face à produção artística, por exemplo. De maneira geral, não tomar o conceito de progresso na forma abstrata habitual, arte moderna, etc. Essa desproporção está longe de ser importante e tão difícil de aprender como a que se produz no interior das relações sociais práticas. Por exemplo, a cultura, relação dos Estados Unidos com a Europa. O ponto propriamente difícil nesse caso é discutir o seguinte: de que modo as relações de produção, como as relações jurídicas, seguem um desenvolvimento desigual. Assim, por exemplo, a relação entre o direito privado romano, que não é bem o caso do direito criminal e do direito público, e a produção moderna. Sétimo,
Essa concepção aparece como um desenvolvimento necessário, mas justificação do acaso. De que modo a liberdade e também outras coisas, influência dos meios de comunicação. A história universal não existiu sempre. A história, considerada como história universal, é um resultado. Oitavo, naturalmente o ponto de partida das determinidades naturais, subjetiva e objetivamente, tribos, raças, etc. Em relação à arte, sabe-se que certas épocas do florescimento artístico não estão de modo algum em conformidade com o desenvolvimento geral da sociedade, nem, por conseguinte, com da base material que é, de certo modo, a ossatura da sua organização. Por exemplo, os gregos comparados com os modernos ou ainda Shakespeare. Em relação a certas formas de arte, a epopeia, por exemplo, até mesmo se admite que não poderiam ter sido produzidas na forma clássica em que fizeram época, quando a produção artística se manifesta como tal, que, portanto, no domínio da própria arte, certas de suas figuras importantes só são possíveis no estágio inferior do desenvolvimento artístico. Se esse é o caso em relação aos diferentes gêneros artísticos no interior do domínio da própria arte, é já menos surpreendente que seja igualmente o caso em relação a todo o domínio artístico no desenvolvimento geral da sociedade. A dificuldade reside apenas na maneira geral de apreender essas contradições. Uma vez especificadas, só por isso estão explicadas. Tomemos, por exemplo, a relação com o nosso tempo, primeiro da arte grega, depois da arte shakespeariana. Sabe-se que a mitologia grega não foi somente arsenal da arte grega, mas também a terra em que se desenvolveu. A intuição da natureza e as relações sociais que a imaginação grega inspira e constitui por isso mesmo o fundamento da mitologia grega, serão compatíveis com as self-factors, máquinas automáticas de fiar, as estradas de ferro, as locomotivas e o telégrafo elétrico? Quem é Vulcano ao lado de Robert e Cia? Júpiter em comparação com para-raios e Hermes face ao Credit Mobile? Toda mitologia supera, governa e modela as forças da natureza na imaginação e pela imaginação. Portanto, desaparece quando essas forças são dominadas efetivamente. O que seria da fama ao lado de Print House Square? A arte grega supõe a mitologia grega, isto é, a elaboração artística, mas inconsciente da natureza e das próprias formas sociais pela imaginação popular. É esse o seu material. O que não significa qualquer mitologia, ou seja, qualquer elaboração artística inconsciente da natureza, subentendendo essa palavra tudo o que é objetivo, incluindo, portanto, a sociedade. Jamais a mitologia egípcia teria podido proporcionar o terreno ou seio materno para a arte grega. Mas, de qualquer modo, é necessária uma mitologia. Portanto, nunca uma sociedade no estágio de desenvolvimento que exclua qualquer relação mitológica com a natureza, qualquer relação geradora de mitos, exigindo assim do artista uma fantasia independente da mitologia. De outro ponto de vista, Aquiles será compatível com a pólvora e o chumbo? Ou, em resumo, a Ilíada com a imprensa, ou melhor, com a máquina de imprimir? O canto, as lendas épicas, a musa, não desaparecerão necessariamente com a barra do tipógrafo? Não terão deixado de existir as condições necessárias à poesia épica? Mas a dificuldade não está em compreender que a arte grega e a epopeia estão ligados a certas formas do desenvolvimento social. A dificuldade reside no fato de nos proporcionarem ainda um prazer estético e de terem ainda para nós, em certos aspectos, o valor de normas e de modelos inacessíveis. Um homem não pode voltar a ser criança sem cair na puerilidade. Mas não acha prazer na inocência da criança? E tendo alcançado um nível superior, não deve aspirar ele próprio a reproduzir sua verdade? Em todas as épocas, o seu próprio caráter não revive na verdade natural da natureza infantil?
Por que então a infância histórica da humanidade, precisamente naquilo em que atingiu seu mais belo florescimento, por que essa etapa, para sempre perdida, não há de exercer um eterno encanto? Há crianças mal educadas e crianças precoces. Muitos dos povos da antiguidade pertencem a essa categoria. Crianças normais foram os gregos. O encanto que a sua arte exerce sobre nós não está em contradição com o caráter primitivo da sociedade em que ela se desenvolveu. Pelo contrário, está indissoluvelmente ligado ao fato de as condições sociais insuficientemente maduras em que essa arte nasceu e somente sobre as quais poderia nascer, não poderão retornar jamais. Karl Marx, escrito em fins de agosto a meados de setembro de 1857.